Prezados irmãos e irmãs, graça e paz seja convosco. A mensagem que quero compartilhar tem por título Os Greys, os Anjos Cinza. A escritura base para a mesma se encontra em Gênesis 3, verso 1, a qual diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Hoje em dia não pode ligar sua TV, abrir uma revista ou ir à loja da esquina sem ver essa imagem ligada a algum produto. Uma viagem a Roswell se torna a meca de todo tipo de marketing imaginável. A recente popularização dessa imagem não é uma criada por Madison Avenue Marketing ou pelos cineastas de Hollywood. Céticos o fariam acreditar que essa é a imagem vista por abduzidos devido à recente promoção e popularização da mesma. Se nós não temos traços anteriores gravados na história ou imagens compatíveis com essa, qualquer um deveria concordar com suas conclusões. No entanto, esse não é o caso se você investigar os fatos. A imagem desses seres vem do primórdio da história humana. Essas imagens são abundantes na história. Essa imagem tem sido gravada através da história de várias formas, desde que o homem é homem. Temos desenho nas cavernas da Austrália, obras de arte da antiga Suméria até a América do Sul. A cultura mítica dos estrucos representa sua forma fantasmagórica na poesia. Até mesmo algo meio mal aparece cravado em uma janela de vidro de uma igreja europeia, revelando uma sabedoria superior dada ao homem, parecendo ser um grey típico. Temos também lendas medievais e mitos de fadas que raptavam bebês, ou o povo pequeno, que levavam estranhos na calada da noite para um passeio, ou os espíritos íncubos e súcubos, que podem andar através de paredes e vir durante a noite e ter relações sexuais com humanos. Podem não ser infundados. Todas elas têm um cenário similar aos das atuais e modernas abduções. Até mesmo o renomado cientista Carl Sagan pesquisou o bem documentado caso de Anne Jeffries em 1645. Ela foi encontrada fora de sua casa em transe como descrito. Esse transe era mais um estado comatoso e, eventualmente, ela saiu dele. Todavia, sua memória dos acontecimentos diante do transe são ainda mais interessantes. Ela relembra que meia dúzia de homenzinhos paralisou-a e a levou para um castelo no céu. Lá ela foi seduzida e então retornou onde ela foi encontrada. Agora, seria absurdo de se confirmar quaisquer coisas acontecidas naquele tempo. No entanto, o fato é de que esse é um caso bem documentado de abdução de antigamente, antes da TV e antes de Hollywood. Mais recentemente,
e ainda antes de sua conhecida popularidade, essa imagem era entendida como um ser espiritual. Aleister Crowley entrou em contato no Cairo, Egito, em 1904. Esse contato produziu seu livro da lei, que ampliou a sua sociedade oculta de Ordor Templi Oriuntos. Existem relíquias estranhas exibidas no Instituto de Artes de Detroit e mostradas em documentários, no mostruários de boneco muitos antigos. Fiquei surpresa em ver um boneco Grey incluído na coleção. Ele tinha a típica cabeça grande com os olhos negros, sua estrutura fina como um pau. E a coisa mais enigmática, mais estranha era o título e a data. Fantasma do Futuro 1920. Fantasma do Futuro realmente parece quase que profético. Com toda a certeza, a inspiração certamente não veio de Hollywood em 1920. A imagem desta criatura, a imagem deste Grey foi reintroduzida no início dos anos 60, depois do altamente publicado caso Barney e Beth Hill. Em seu relato, Barney viu os Greys em companhia de um oficial identificado como um nazista. Beth disse que o mapa estelar mostrava o lugar de onde eles vieram. E quase 20 anos depois, esse mapa foi comparado com o ainda recente descobrimento do mapeamento, feito como parte do sistema de Orion. E a conclusão foi originalmente o mesmo atual. Greys. Uma descrição geral. Eles variam em altura de 1,06 m a 1,37 m. Eles têm uma pele cinza elástica como um réptil. Eles têm uma abertura subdesenvolvida para a boca, pequenos orifícios para os ouvidos e narizes, se é que os têm. Eles têm de 4 a 6 dedos e pés palmípedes. Eles não têm órgãos internos como nós, sem sistema digestivo ou respiratórios. Eles aparentemente têm um sistema circulatório com uma substância cinza, que quando sai cheira a ozônio, com um grande órgão bombeador conectado. Eles não têm cabelos, órgãos sexuais ou ânus. Seus grandes, oblíquos e escuros olhos aparecem solidamente negros, pois possuem um filamento preto como um filtro sobre os olhos. Sua cabeça é desproporcionalmente grande para sua estrutura fina. O tamanho extremo de sua cabeça é assim, pois engloba 2 cérebros. Com isso, são supostamente muito mais inteligentes e avançados que os humanos. Eles se comunicam apenas por meio de telepatias ou meios telepáticos e têm a habilidade de congelar ou suspender uma pessoa, deixando-a imóvel durante uma experiência de abdução.
Talvez essa habilidade seja conseguida da mesma maneira feita por um golfinho, ao pegar um peixe emitindo um raio sônico. Supostamente eles se reproduzem por clonagem, ou transferindo sua consciência dentro de um novo corpo, como que estivessem colocando uma nova peça de roupa. Eles têm poucos fluidos corporais e necessitam de sangues humanos ou bovinos e fluidos glandulares para sobreviver. E recentemente tem-se descoberto que sangue bovino pode ser usado como plasma para humanos em caso de emergência. Eles ingerem através de sua pele, sugando-os através de cubas. Eles expelem os dejetos pela pele, de forma enigmática, o que resulta em um cheiro sulfuroso. Quando estão subnutridos, eles têm a pele esverdeada. Esses greys também têm variações, pois apresentam líderes de formas insectoides. Atualmente é dito que, enigmaticamente, eles têm uma consciência coletiva como uma colmeia e estrutura organizacional similar a uma colônia de insetos. O que eles dizem sobre eles mesmos? Eles afirmam ser de Zeta Rectili, um sistema estelar localizado no cinturão de Órion. Eles dizem ter criado a humanidade através de melhoramento e reestruturação do DNA de primatas existentes e têm interagido conosco durante toda a nossa história. A afirmação mais perturbadora é de que eles criaram as religiões do mundo e mais, e uma em particular, criaram a Cristo para ensinar a paz ao mundo. Eles acreditam em uma energia consciente universal, no ideal oriental ou teosófico, de que Deus não é uma pessoa, mas ao invés disso, uma força para ser utilizada. Afirma que o mundo de onde vieram sofreu algumas mudanças climáticas e cataclísmicas, as quais serão sofridas pela Terra em breve. Afirmam também que a sua hibridização com a raça humana é uma necessidade mútua para a sobrevivência de ambas as raças. Existe a necessidade de a humanidade ser melhorada a um patamar melhor para sobreviver às hecatombes e às mudanças na Terra. Nisso eles justificam as ações de abduções. Eles alertam aos abduzidos de que nós devemos repensar nossa visão mundial e, desta forma, harmonizarmos-nos com essas mudanças vindouras. Sua conexão conosco. Os greys são os primeiros grupos responsáveis pelas abduções e mutilações de gado. Muitas versões dessa história aconteceram pouco depois do incidente de Roswell e o resgate do OVNI em abril de 1964 em Oloman, onde foram assinado um tratado entre o governo dos Estados Unidos e os greys. Incluindo no tratado estava uma troca,
os Estados Unidos receberiam tecnologia alienígena em troca de permissão de serem construídas bases subterrâneas, como também a tolerância sobre abduções controladas de nossos cidadãos para extração do material genético necessário para os seus experimentos. Homens e mulheres afirmam terem tido seus espermas e óvulos removidos e até mesmo fetos. Outro tema comum é o de que esses greys têm implantado nos abduzidos um processo de aprendizado de certas tarefas para algum propósito inespecífico ou eventos em um futuro próximo. Muitos acreditam ser uma evacuação em massa de uma porção da Terra antes dos ditos eventos climáticos acontecerem. Algumas notícias recentes dizem que esses greys não têm mantido seu acordo com o governo. Essas notícias alegam que eles têm abduzido muito mais pessoas do que o acordado e matando um número enorme de gado. Um desses incidentes aconteceu havendo até troca de tiros, tendo como resultado a morte de 3 seguranças militares humanos no complexo subterrâneo de Dulce. Desde esse evento, uma coexistência tensa é mantida com desgosto do governo dos Estados Unidos em admitir que não são páreo para fazer com que os greys parem de fazer o que eles quiserem. O quanto disso atualmente tem acontecido ou não está acontecendo, eu não sei. Alguém, no entanto, quer que acreditemos nisso e tem fornecido documentação o bastante para tal. Investigadores estão divididos sobre os greys. Muitas das compilações de informações sobre esses greys têm sido obtidas através de investigadores profissionais independentes. Muitas dessas pessoas têm alto gabarito, com educação e credenciais que devem ser consideradas seriamente. Dentro da comunidade investigativa existe muito campo sobre os greys. Alguns acreditam que eles são perigosos e atendem apenas aos seus próprios desejos e agendas. Acreditam que os greys são mentirosos crônicos. Eles não demonstram emoções e compreendem as emoções humanas só a nível observatório. Eles olham para os humanos da mesma maneira que um fazendeiro olha para suas vacas. Eles olham os seres humanos como seres insignificantes e inferiores. Nas nações do terceiro mundo, existe até mesmo história de mutilação humana da mesma maneira que muitos bovinos têm sido encontrados. Um desses pesquisadores que tem alertado as pessoas sobre os greys e sua agenda é John Lear. Ele é filho de Bill Lear, o fundador da corporação Learjet. Um piloto formado pela CIA. Ele iniciou seu interesse em OVNIs ouvindo rumores enquanto trabalhava dentro da comunidade de inteligência. Ele usou a sua posição de influência e conexão para investigar o fenômeno OVNI. Como parte de seus achados investigativos, Lear afirma que os greys
tem-nos usados como alimento, assim como experimentos genéticos. Dentro da comunidade ufológica, ele teve uma reputação de crédito. Por causa dessa declaração de maneira estranha, agora ele é visto como um obscuro e extremista. Em correspondência, o mesmo disse que não está mais envolvido nas investigações desse assunto. Entre as linhas, ele aconselha a todos a fazer o mesmo. Ele fala cuidadosamente e respeitosamente de outro bem conhecido investigador ufológico, Bill Murray. Lear especula que ele possa estar trabalhando para o governo, ajudando o mesmo a cobrir os fatos e desinformar o público. Bill afirma que John Lear foi longe o bastante na procura das mais ultrajantes afirmações e as proclamou como fato, usando a sua reputação e posição como credibilidade. Fazendo isso, Murray diz que todo assunto e pesquisa séria são desacreditados pelas ações de Lear. Esses problemas suspeitos e amaranhados são típicos dentro da comunidade ufológica. É o bastante para fazer a cabeça de qualquer um girar em frustração e, às vezes, em confusão. Muitos investigadores são protecionistas de suas informações e fontes, suspeitam de outros investigadores e, usualmente, têm sua própria agenda. Muitos têm se agrupado em campos semelhantes naquilo que acreditam e acusam uns aos outros de serem agentes do governo ou olheiros. Estou convencido em minha procura por entendimento que posso ter as Escrituras, a Bíblia como guia. Ela é absoluta e pode examinar as mais conflitantes e confusas personalidades e ideias para revelar o que realmente está acontecendo. Outro campo da comunidade ufológica, ou dentro dela, acredita que os Greys estão aqui para ajudar a humanidade. Alguns são até mesmo abduzidos e preferem ser chamados de experimentadores. Eles acreditam que, a despeito de terem sido forçosamente pegos e experimentados, que os Greys têm um objetivo altruísta auxiliando a humanidade. Esse tipo de fins justifica os meios. É o remanescente de outro tempo da história, quando muitas atrocidades eram entendidas pela falsa ideia de objetivo altruísta. Alguns abduzidos acreditam que eles foram escolhidos para mediar essa mensagem de alerta e esperança para a humanidade. Pois bem, não julgo nenhum deles. Sou limitado na análise de abduzidos. A maior parte deles são sinceros. Pessoas normais de certas perspectivas de vida. Usualmente, eles têm muito mais a perder do que ganhar em suas exposições públicas sobre suas experiências. Alguns se tornam bem conhecidos e falam quase como se fossem evangelistas da agenda Grey da nova era. E suas mensagens e alertas proféticos, repito, alguns deles se tornam bem conhecidos e falam quase como se fosse evangelista da agenda da nova era dos Greys
e suas mensagens alertas proféticas. Aqui está um exemplo do livro para criança escrito para afastar seu medo de aliens e explicar sua agenda, Os Irmãos das Estrelas. Como disse, eu não faço julgamento morais sobre essas pessoas que carregam a mensagem dos Greys. Talvez sejam pessoas de moral decente, que são sinceras em seus esforços. O único problema é que eles estão sinceramente errados e talvez ignorantes, liderando muitos outros por um caminho errado. Para justificar minhas afirmativas, deixe-me ir para a única fonte de estabilidade e solidez concernente a esse problema: as Escrituras, a Bíblia. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. O que as Escrituras têm a dizer sobre os Greys? Para iniciarmos esse entendimento, temos que voltar todo o caminho até o Jardim do Éden. Voltando às palavras originais hebraicas sobre a perspectiva do século XXI, nos deparamos com uma maneira diferente de ver a serpente. Devemos acreditar que o iniciador de toda a queda da humanidade fora uma cobra ou alguém temporariamente endemoniado. Nahash, a palavra hebraica para serpente. Nahash significa cobra pelo seu assovio, ou cobra pelo seu assobio. A raiz dessa palavra significa encantar, prognosticar. A ênfase é na ação da cobra como se ela fosse uma cobra, e não que ela seja uma cobra. Doutor Henry M. Morris escreve em seu livro De Gênesis Record que alguns estudiosos mantêm Nahash de forma original, significando criatura brilhante. Isso nos dá uma nova visão, nos dá toda uma nova perspectiva para a serpente. Ele disse ser a mais sutil de todas as criaturas criadas por Deus. Sutil significa inteligência aplicada de maneira astuta ou manipulativa. Isso certamente não está se referindo sobre o réptil conhecido como cobra. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 14. Em Gênesis 3, está ilustrado que a serpente, por ter enganado Eva, e através dela,
ter levado Adão à queda. Ela iria andar sobre o seu ventre e comer pó pelo resto de sua vida. Novamente, quando retornamos à linguagem original e redefinimos essas palavras à luz do século XXI, a história tem outra reviravolta realística. Em hebraico, Al-Gashou Yalaka. Al-Gashou Yalaka significa sobre o teu ventre vida. Pode atualmente ser traduzido por cima um réptil, como uma forma superior, e pela emissão de um feto como fonte ainda fora da barriga, você continuará em sua vida material. Só nos tempos modernos essa passagem poderia ser compreendida e entendida pelo que ela mais implica. Uma forma reptiliana superior que carrega uma vida fora da reprodução normal. Pode significar clonagem. Um serafim é uma ordem angelical. A raiz da palavra seraf, em sânscrito, significa réptil. Até mesmo os doutores Jung e Strong, em suas concordâncias da Bíblia, concorda com as definições dessas palavras sem tecer de que essas conclusões sejam estranhas. Doutor Spyros Odiates Tid comenta em sua Bíblia hebraica grega sobre a palavra maldita em Gênesis 3. Essa palavra tem sua interpretada com o significado de amarrar. Amarrar uma magia, ou amarrar com uma magia. Costurar com obstáculos. Render. Impotência, resistir. Assim sendo, as primeiras maldições em Gênesis 3, versos 14 a 17. Maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. Significa, você foi banida de todos os outros animais e condenada ao solo, e sua fertilidade aos homens foi banida pelo que fez. À luz desse possível significado para as passagens, então, quem ou o que esses Nahash são? À luz desse possível significado para as passagens, então, quem ou o que esses Nahash são?